saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em continuação ao estudo sistemático da nossa revista de Escola Dominical, hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que traz por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nessa lição, Paulo compara a igreja eleita, tendo aqui como estudo a carta aos Efésios, embora ele, como nós já aprendemos anteriormente, ele dirigiu essa carta, essa epístola a uma igreja local. Ela circulou, foi uma epístola circular, que circulou em outras igrejas também, e chegou até nós. Ele compara a igreja do Senhor Jesus como um como uma construção. A palavra construção, irmãos, ela talvez não soe bem na questão da igreja, porque existe diferença entre construir e edificar. Quando se fala em construção, quando se trata de uma construção civil, por exemplo, no nosso cotidiano, geralmente o material que é usado é de baixa qualidade, é inferior. Agora, quando se trata de edificar, nós temos em mente que o material usado é um material de alta qualidade, de alta pureza, para que a edificação fique de maneira sólida e permanente. Ele vem trazendo à nossa memória que Jesus é a pedra principal de esquina, que está registrado no Salmo 118, verso 22, a pedra em que os edificadores rejeitaram, tratando-se do povo de Israel, os religiosos, ou por que não dizer, os que hoje, melhor dizendo, recusa na sua construção, colocar na sua construção espiritual Jesus como a principal fonte de sustentação, quer do seu ministério, quer da igreja local ou da vida. Eles, recusando assim, tornam a sua obra uma obra que naquele dia, diz mesmo, o mesmo apóstolo diz, irá se desfazer, naquele dia em que todos os homens irão comparecer diante do tribunal de Cristo. O textuário diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, 22. Jesus Cristo é a pedra basilar, diz a verdade prática, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Eu gostaria de sugerir, aproveitando que nós ainda estamos em quarentena, a leitura diária. Você, aluno da escola dominical, você, meu irmão, que ainda não é aluno da escola dominical também, adquira a revista, está aqui, ó, nossa revista. E aqui nós temos a leitura diária. Em Efésios 2, do 13 ao 19, diz o seguinte: Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio dos sacrifícios vicários.
Eu sugiro essa leitura para o culto doméstico, na segunda-feira. Na terça-feira, 1 Reis 8:27. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Quarta, Atos 7:48 e também Atos 17:24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Destacando aqui, irmãos, a igreja, o prédio, a edificação, embora ela é chamada pelo próprio Jesus de casa de oração, Deus habita naqueles que a frequentam, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O templo pode ser suntuoso, pode ser ornado por pedras preciosas, assentos almofadados, mas se os seus frequentadores não estiverem em conexão com o Espírito de Deus, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Pense nisso. Quinta, Atos 1, 21, 22. Os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Sexta-feira, Isaías 53, 1 e 12. Deus revelou aos profetas as promessas messiânicas. Sábado é um dia ideal para você reunir toda a família nesse período de quarentena e realizar o seu culto doméstico. Então veja o que você pode ter como tema. O culto doméstico é simples. Leia alguns versículos, como aqui, vou sugerir, vem sugerindo a revista, João 14, 23 e 1 Coríntios 3, 16. Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. A hora que você deixa o templo, irmão, o Espírito Santo, que está dentro de você, no interior de cada crente, a pessoa de Cristo que habita em você, vai embora, vai junto contigo. E o templo fica lá, esperando o próximo culto, esperando o nosso regresso. Eu tenho certeza que em breve nós estaremos de volta ao nosso culto. E eu espero, irmãos, que nós estejamos melhores quando voltarmos. Bem melhores. Deus espera isso também. Deus está trabalhando para que cada um de nós procuramos fazer com mais zelo e mais afinco a sua obra, porque eu tenho certeza absoluta. O Espírito Santo testifica ao meu coração que a volta do nosso Mestre está cada vez mais próxima. Como nunca, irmãos, como nunca. Como nunca esteve. Jesus está às portas para vir arrebatar a sua igreja. A lição, ela traz três tópicos, né? Um edifício espiritual, que é dividido em 4 subtópicos: o santuário judeu, o santuário cristão, a pedra angular e Cristo, a pedra principal. Certo? No santuário judeu era proibido que os gentios entrassem lá, certo? Por causa da contaminação. O santuário judeu mostrava a exclusividade que o povo de Israel tinha em relação às coisas de Deus. Foi por isso que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então não há mais separação entre judeu e gentio.
todo aquele que quer adentrar a presença de Deus através de Jesus tem livre acesso, porque Ele nos deu esse livre acesso. O santuário cristão, como já dissemos, se trata de nós mesmos, daquele que entrega a sua vida para Cristo, tornando-se, através do Espírito, morada de Deus. Recebemos, então, a condição de filhos por adoção, e Jesus deixou em nós o penhor, para quando Ele voltar, cada crente que tiver esse penhor, que é o Espírito Santo, será levado com Ele para sempre. Nós temos a pedra angular aqui, que se trata aqui o irmão Douglas, ele diz o seguinte: na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Era uma pedra principal de um templo, falando-se de um templo comum, de um templo normal, de um templo físico. Essa era a pedra angular. A pedra principal, que Paulo diz aqui, chamado Cristo, ela remonta à profecia messiânica que eu li em Salmo 118, verso 22. E ele mesmo afirmou em Marcos 12, 10, que ele é a cabeça da esquina. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a pedra principal. Veja, queridos, que o patriarca Jacó, quando ele estava prestes a morrer, Gênesis 49, ele abençoa cada um de seus filhos. E quando chega na vez de José, ele diz que José fortaleceu seus braços nos braços do valente de Jacó, donde é a pedra e o pastor de Israel. Aleluia. Ele estava se referindo a essa pedra aqui, a Cristo. Então José já tinha um fundamento. José já tinha uma pedra em cuja vida estava edificada. Aleluia. Na leitura, irmãos, voltando aqui um pouquinho, na leitura bíblica em classe, eu gostaria de destacar aqui os inimigos que combatem a igreja, que combate a minha vida espiritual, a casa espiritual, porque nós somos casa espiritual, edifício de Deus, templo de Deus. Nós estamos crescendo para Deus até chegar à estatura de varão perfeito, a saber, Cristo. Jesus, ele, após o sermão da montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus, ele já no finalzinho, observe bem, no finalzinho do sermão, ele diz, Mateus, capítulo 7 e verso 26, ou melhor, o 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então nós temos presente aqui uma casa edificada, construída, né, de maneira sólida, sobre a rocha. E a rocha é Cristo. Ele diz que ele compara aquele que ouve e guarda as palavras dele a um homem prudente.
Então é prudente ouvirmos, mas ainda é prudente guardarmos a sua santa e bendita palavra e praticarmos. Aí está, meus queridos irmãos, o principal material para se construir uma casa sólida na rocha: guardar e praticar. Porque os inimigos vêm. Eles vêm para combater a casa, combater a minha vida, combater a sua vida. Primeiro, é a chuva. E de onde esse inimigo ataca? Qual é a parte que ele ataca? A chuva vem de onde? A chuva vem de cima. E nesse sentido vertical, nós entendemos que a chuva, esse inimigo, ataca a nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus vem de cima. Quando nós oramos para que elas subam, as nossas orações subam até Deus. E essa chuva aqui que Jesus fala, não é chuvisco, não. Não é uma chuvinha fraca, não. É uma chuva torrencial que vem para destruir o telhado da sua casa. Mas a casa estava firme na rocha. Depois correram rios. E esse rio, meus irmãos, esse rio vem para atacar os alicerces, os fundamentos da casa. Esses fundamentos, irmãos, é a palavra de Deus pregada pelos apóstolos e pelos profetas. E quando esse inimigo vem, ele vem principalmente nos dias de hoje para substituir o que eles deixaram para a igreja do Senhor Jesus. Por isso nós não devemos dar ouvido a modismos, a heresias, a tralhas teológicas, a qualquer tipo de informação estranha à palavra de Deus. Porque a nossa casa, ela está fundada nas palavras e na doutrina dos apóstolos e dos santos profetas. Tem mais um inimigo aqui, o vento. Irmãos, isso é muito sério. O vento fala de ataques laterais. E o que nos assenta ao nosso lado? O nosso próximo. É os nossos vizinhos, é os nossos parentes, é os nossos amigos. Nós temos que ter comunhão com eles. Talvez você está intrigado, talvez você esteja magoado, perdeu a comunhão com o irmão, está com o coração aborrecido por aquele ou por um outro problema de relacionamento. Saiba de uma coisa: se você não se consertar, esse vento vai derrubar a sua casa. E lembre-se, você não construiu a casa na rocha? Então não deixe que ela caia por nada. Então, meus queridos irmãos, eu quero aqui finalizar a lição. Nós estamos crendo que somos morada de Deus. Não aceite viver uma vida fria ou até mesmo gelado na presença do Senhor, mas seja um edifício de Deus, uma morada de Deus, que produz a paz, que produz o amor, que produz vida e que está preparado para encontrar com a pedra principal de esquina. Ele vai descer,
Ele vai, como Daniel viu, vai ser cortado de um monte e vai destruir todo esse mundo para estabelecer o seu reino. E nós, como igreja de Jesus, devemos estar preparados para os grandes acontecimentos que está por vir. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.